Às vezes, quando eu não tenho encomenda, eu não tenho conteúdo para postar, o que fazer quando eu não tenho conteúdo? Ou aparecendo ou não, né? Tipo, para postar, stories, perfil. Esse é o que eu fico pensando. O que que eu vou fazer se eu não tiver um conteúdo ali para botar? Ó, primeiro, você não precisa ter só foto de bolo e doce para postar no seu feed. Você pode, por exemplo, postar uma dica para o seu cliente. Então, tem aplicativos, o Canva, se você der uma fuçadinha nele, dá para você fazer vários posts nele. Então, assim, hoje eu vou falar sobre, não sei, por exemplo, Buttercream. Vou falar, você vai lá colocar no Canva o que é Buttercream, né? E põe lá uma arrasta para o lado, né? No Canva você consegue fazer tudo isso. Depois dá uma fuçada lá, você consegue O fazer várias cadastro. coisas sozinho. Então, já dá para você fazer. Então, hoje eu vou falar sobre o que é Buttercream, arrasta para o lado. Não é só porque eu sou professora, a Bruna é professora, ela tudo bem postar frase lá falando que é Buttercream. Mas é legal você fazer isso também porque chama a atenção do cliente, porque o cliente não sabe o que é, né? O cliente não sabe o que é Buttercream, né? Ou então, qual a diferença de Buttercream para chantininho, né? Na sua visão, qual que é a diferença? É legal você passar a sua visão para o seu cliente. Eu trabalho com massa manteigada. Vamos falar lá sobre massa manteigada. Vamos falar sobre diferença de, não sei, eu Margarina e uso manteiga. margarina e manteiga. Qual que é a diferença? Porque o cliente não sabe, né? Quem compra bolo não sabe a diferença de nada. Então, eu vou falar hoje sobre corte de bolo, né? Faz um desenho, sei lá, faz um desenho, né? Dá para você desenhar assim de cima. Inclusive, eu tenho uma aluna, que eu preciso até postar isso para vocês verem. Ela me mandou ontem, ela falou, Bru, eu tô mandando uma tag pros meus clientes com os cuidados, né? Então, primeiro ela tem uma tag bonitinha, agradecendo, e do lado ela tem as instruções que ela tem que dar para o cliente dela. E embaixo, ó, ela tem um desenho de como que faz para cortar o bolo. O primeiro passo e o segundo passo. Tá Facilita vendo? muito. Facilita demais, demais. Ela me mandou isso, eu vou até postar depois nos meus stories para todo mundo ver com detalhes. Ela deixou eu postar. Aí depois eu mostro para vocês nos stories. Mas assim, você pode mostrar em desenho, então você não precisa ter sempre foto do produto. Você pode ir lá no Canva e bolar umas frasezinhas legais de coisas que seriam interessantes para o seu cliente saber. Então, eu vou falar armazenamento do bolo. Então, assim, o cliente não sabe, por exemplo, que ele pode congelar o bolo que sobrou. Você sabia que você pode congelar o seu bolo? Aí põe lá, você pode congelar o seu bolo, você vai fazer assim, assim, assado para embalar, você pode deixar tanto, tanto tempo no seu congelador, e para descongelar só você fazer isso, 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 isso. Então, assim, você tem que pensar como seu cliente. O que seria interessante o seu cliente saber? Né? Pensa com a cabeça de cliente. O que seria interessante o meu cliente saber sobre o meu produto? E aí você vai lá, faz umas artezinhas e posta esse tipo de arte no meio das suas fotos. Não tem problema, não precisa ser 100% foto no feed. Né? Legal, posta uma foto sua, conta um pouquinho sobre você, né? Posta uma foto, não sei, da sua família. Pode intercalar com isso, não tem problema nenhum, as pessoas gostam, as pessoas vão se envolver com você. Né? Então é legal, né? Não ter só foto de bolo, 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 E, bolo. e um detalhe, aquilo que a gente comentou, né? Todo mundo gosta de ver história. Então, aí você fala assim, qual que é, se eu pudesse dar uma dica, vamos supor que você está começando o Instagram hoje. Qual que é a primeira dica que eu falo? Faz um vídeo contando a sua história. E aí você vai fazer um stories contando toda a sua história, depois você vai colocar isso daí lá no destaque. Minha história, meu início, meu começo, de onde eu vim, alguma coisa assim. E aí vai estar lá no destaque. Quem entrar, ele sabe que está comprando o bolo Da da Dani. Dani, que é essa pessoa que eu tô vendo, que eu conheço a história dela, que eu vou criar uma conexão. Porque, por exemplo, hoje eu entro ali na Chocodama e eu vejo um monte de produto bonito, um monte de produto legal, gostoso. Eu tenho vontade de comprar o produto, eu tenho vontade de ter ele para mim, só que eu não sei de onde eu estou comprando. É uma empresa, é uma pessoa ali, eu não tenho uma foto sua. Então é legal você criar essa pessoalidade, essa aproximação. Então uma foto sua no feed é meio que obrigatória, tem que ter ali, alguma coisa tem que ter seu rosto. Eu quero saber de quem eu estou comprando, eu quero ver o rosto da pessoa, sabe? Então isso tem que criar
uma conexão, porque senão fica uma relação muito fria. Tipo, eu vou comprar uma Coca-Cola. É uma empresa que eu não tenho pessoalidade, mas é uma empresa muito grande, né? Ah, vou comprar Coca porque eu gosto de Coca. Exato, mas é simplesmente uma relação ali que eu quero o produto e acabou. Agora, no Mas se nosso um dia, caso, por não, né? exemplo, ai, mudei de gosto, não gosto mais de Coca, eu gosto de Pepsi. Eu simplesmente vou Eu lá e vou simplesmente, trocar, exato, né? eu não tenho um Eu não tenho carinho. uma conexão com a Coca-Cola, assim, a não ser eu gostar de Coca-Cola, mas amanhã eu posso deixar de gostar de Coca e começar a gostar de Pepsi, né? Aí, pra mim, dane-se, é uma empresa gigantesca. Se eu parar de consumir Coca-Cola, tá tudo certo, eles não vão nem ver, né? Agora, quando a gente cria essa conexão, essa pessoalidade com o nosso cliente, fica mais fácil. Ele tá comprando o bolo da Dani, né? Exato. Putz, a Dani, eu conheço a história dela, eu conheço a família dela, eu sei que ela é casada. Eu já vi os pais dela nos stories dela. Eu sei quem é a Dani, então eu tô comprando da Dani, né? Eu não tô comprando da Chokodama, Exato. entendeu? Então, cria essa proximidade que faz sempre, é sempre muito bom. Não tenha, e não Não tenha tenha medo, e não tenha vergonha. vergonha também, porque sua comunicação é super fluida aí. Você fala muito melhor do que eu, por exemplo. E outra coisa legal que você pode fazer, que você falou assim, ah, às vezes eu não tenho que postar. Então, por exemplo, quando você estiver fazendo lá a sua torta na taça, lá que eu vi que você faz bastante doce na taça, que são lindos, super apetitosos. Então você fez o recheio, né? Eu fiz o recheio. Põe o recheio numa colher e tira foto do recheio. Tira foto das etapas, sabe? Ah, então hoje eu tô fazendo massa de bolo. Tira foto das massas de bolo para você falar sobre, né? Ah, eu trabalho com essa massa, a característica dela é essa. Eu trabalho com esses recheios. Então, assim, tira foto o dia inteiro da sua produção, porque aí você vai ter muita coisa para postar. É. Assim, o tempo inteiro E você vai ter aí, coisa para e postar. aí, no que você tirou um monte de foto, não posta tudo de uma vez. Cria, É que às vezes a cria gente um, fica empolgada. é, Caramba, eu tenho um monte de conteúdo, vou postar É de uma exato. vez verdade. só. Cria Quero um botar tudo. calendário. Ó, Né? cria um calendário de postagens. Primeira regra, cria um calendário de postagens. E aí você vai colocar assim, ó, de segunda a domingo, faz uma tabela assim, ó. Em cima vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E na vertical vai ter os horários. E aí você vai testando os horários. Fala, na segunda-feira, 11 da manhã é legal. Na terça-feira, 11 da manhã. Aí você faz uma semana de teste num horário que você... Eu tô falando 11 da manhã como um exemplo, mas você faz num horário que Uhum. você acha que vai ser bom para você. Legal. Aí depois na próxima semana você analisa e fala, ó, foi assim, foi assado e tal. Aí na próxima semana você vai falar, vou testar, sei lá, às 5 da tarde. E aí você faz às 5 da tarde. Então, com esse calendário de postagens, você tem um cronograma. E o cronograma é muito bom para você poder seguir. E aí você vai, além das postagens, vai lá no Stories e faz também. E aí você consegue ter constância e você tem uma programação. É diferente, vou postar uma foto agora. Não, você tem uma programação. Isso é uma empresa, é um trabalho e as coisas têm que acontecer seriamente, né? Tem que acontecer com um cronograma, tem que acontecer programadamente, não pode ser por acaso. E não pode ter buraco no meio. Ah, hoje eu postei, amanhã não postei. Não, porque todo mundo tá vendo rede social todo dia. E tem dia que uma pessoa vê, tem outro que não vê. Então você, se não pega a pessoa em um dia, pega no outro. Você pode olhar o nosso Instagram, todo dia tem postagem em diversos horários diferentes. Porque a gente sabe que tem horas que uma pessoa escuta em um horário, tem hora que uma pessoa escuta em outro. Então é legal você ter essa fluidez e essa presença de ser sempre constante. Você tem que ter constância. E aí é uma regra que a gente usa aqui na Cake Lover que é constância vem antes de excelência. Tem que ser constante, não precisa ser excelente. Depois você vai melhorando até chegar na excelência. Uma dúvida também que eu fico às vezes é o que eu devo postar no Stories e o que eu devo postar no feed. Se tem alguma diferente. Tipo, isso aqui eu só posso postar nos Stories, ou isso aqui eu só posto no feed. Tenho uma dúvida disso às vezes. Então, nos stories você vai contar uma história, né? É isso, sempre. Então, tô lá na cozinha, vou começar o meu dia de produção, né? Então, assim, eu começo o meu dia, não sei, arrumando o meu cabelo, né? Colocando aqui, fazendo um lenço, qualquer coisa. Você pode até mostrar, olha,
vou começar meu dia, faz um Reels lá, arrumando seu cabelo e tal, mostrando sua cozinha. Ah, vou começar minha produção, a primeira coisa que eu faço é higienizar minhas bancadas e tal. Você pode contar isso nos seus stories. Ah, agora eu vou mexer um recheio, né? Eu trabalho com esses e esses produtos. Eu tenho entrega hoje de brownie, né? Olha o tanto de... Filma aquele montão de brownie que você vai embalar. Isso é legal, sempre o story, lembrar sempre que você está contando uma história para as pessoas, né? Você pode desenvolver toda uma história. No feed não, no feed você vai ser mais pontual, né? Então no feed você vai postar lá as fotos da sua massa amanteigada, os discos da massa amanteigada e vai falar um pouquinho sobre a massa amanteigada. Você vai postar uma foto sua, contar um pouquinho da sua história. Você vai postar lá o seu doce na taça, falar um pouquinho sobre o seu doce na taça. São coisas mais pontuais, né? Você vai postar uma foto sua com o doce. Você vai postar uma foto sua com o doce, sua com a caixa de brownie, Exato. e contando sobre tudo aquilo, sempre contando uma historinha. Nos stories, não. Os stories são coisas mais espontâneas. Eu não gosto de story engessado, por exemplo. Ai, hoje, sei lá, coisas engessadas, ensaiadas, sabe? Não curto. Então, assim, é o seu dia a dia mesmo, mostrar um pouco. Então, sei lá, você parou a produção, você acabou o seu dia. Ah, ó, tô aqui assistindo a série XYZ, olha que legal. Vocês também assistem? Coloca lá uma enquetezinha. Ah, você gosta de Friends também? Sim ou não? Interage com o pessoal, sabe? Não só posta. Busca essa interação com as pessoas, né? Coloca enquete, coloca caixinha de pergunta. Então, você sempre tá ali, ó, constantemente contando uma historinha e participando do dia das pessoas. Então, stories é uma coisa mais fluida. É mais falando, assim, do seu dia. Pode falar da sua produção, pode falar um pouquinho da sua vida pessoal. O feed não, são coisas mais pontuais. Então, tem uma foto da massa amanteigada, vou falar sobre massa amanteigada. Vou tirar uma foto da minha batedeira lá com o meu Butter Queen, uma espátula de Butter Queen, vou falar sobre Butter Queen. São coisas mais pontuais, né? No Stories não. No Stories você só vai contar a história assim do seu dia a dia. Não adianta, por exemplo, peguei o celular hoje de manhã, fiz 20 stories e sumi o resto do dia. Não pode. Faz um pouquinho hoje de manhã, faz um pouquinho à tarde, faz um pouquinho à noite. Você tem que estar ali constante o dia inteiro. Você não pode aparecer uma vez por dia só e sumir, morri, né? O Stories não. O Stories é uma constância infinita, assim. É o dia inteiro falando. E tu some para o cliente também, né? Se não aparece, Exatamente. some. E assim, e você pode utilizar também, utiliza o Stories, essa é uma dica legal que a gente costuma fazer, que é o que? Você utiliza o Stories como pesquisa para você conhecer melhor o seu cliente. Então, por exemplo, você pode fazer pesquisa, qual a sua preferência? Você prefere massa amanteigada de chocolate ou massa amanteigada de baunilha? Ah, qual é o horário que você mais utiliza a rede social? Manhã, tarde ou noite? Aí você faz algumas pesquisas que isso vai te dar insights e instruções de como você deve agir. Então, por exemplo, você fez uma pesquisa de qual horário que a pessoa mais utiliza. Ah, legal, utilizo mais à tarde. Pô, bacana. Aí num próximo vai falar, dentre esses horários aqui à tarde, que horário que você sempre está na rede social? Às 13 horas, 15 horas ou às 17 horas? Ah, legal, é às 15 horas. Aí você sabe que se você postar uma foto às 15 horas, é um tiro certeiro. Você vai atingir melhor as pessoas. Então, utiliza o Stories como pesquisa também, como informações que vão te auxiliar.